Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Capítulo 5. O valor da confissão. É necessário que haja uma confissão contínua de nossa redenção do domínio de Satanás e de que ele não mais nos governa por meio da condenação, nem por meio do medo da doença. Nós nos apegamos a essa confissão como a nossa confissão da derrota de Satanás. Nós crentes não pedimos para ser curados, porque já fomos curados. Não pedimos para sermos feitos justos, porque já o fomos. Não pedimos para ser redimidos, pois nossa redenção é um fato absoluto. Na mente do Pai, estamos perfeitamente curados e perfeitamente livres do pecado, porque Ele colocou nossas doenças e nossos pecados sobre seu Filho. Ele foi feito pecado com os nossos pecados e doente com as nossas doenças. Na mente de Cristo, estamos perfeitamente curados porque Ele pode se lembrar de quando foi feito pecado com os nossos pecados, de quando foi feito doente com as nossas doenças. Ele se lembra de quando aniquilou nosso pecado e nossas doenças. Na mente do Espírito Santo, estamos absolutamente livres de ambas as coisas, pois ele se lembra de quando Cristo foi feito pecado e de quando foi feito enfermo. Ele se lembra de quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Cristo ficou então livre do nosso pecado e da nossa doença. Ambos foram aniquilados antes da sua ressurreição. A palavra declara que pelas suas pisaduras fomos curados. Isaías 53:5. O problema todo é reconhecermos a absoluta veracidade dessa palavra. Não é correto pedir que Ele nos cure, porque Ele já fez isso. Essa verdade chegou a mim como um choque quando observei pela primeira vez. Ele declarou que estamos curados, portanto, estamos curados. O único problema agora é estar em perfeita harmonia com a sua palavra. Se ele declara que estamos curados, então nossa parte é agradecer pela obra que Cristo já realizou. A renovação da mente. Sinto que devo introduzir por um momento o tema da renovação de nossas mentes, pois somente uma mente renovada pode compreender essas verdades. Seu espírito foi recriado, mas não a sua mente. Até aqui, a mente recebeu todo o conhecimento através dos sentidos, de forma que ela precisa ser renovada. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mesma verdade nos é apresentada em Tito 3:5, Efésios 4:23 e Colossenses 3:10. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa renovação da mente vem através da meditação e da ação sobre a palavra. Logo que alguém nasce de novo, deve pedir ao Espírito Santo que entre e faça morada em seu corpo. Lucas 11:13 mostra a atitude do Pai quanto a isso. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Tão certamente como lhe pedirmos, o Espírito Santo fará sua morada em nós. A mente renovada percebe que tudo o que precisa ser feito para sua cura é louvar ao Pai por ela. Ela diz: minhas doenças foram colocadas em Cristo, e Ele as lançou fora. Estou curado, agradeço ao Pai por isto estar feito. A dor ainda pode estar ali, a sensibilidade pode ainda se evidenciar, mas este é somente o testemunho dos sentidos.
Recusamo-nos a ouvir o testemunho de nossos sentidos. Aceitamos a palavra de Deus e agimos sobre ela. Tão certo como Deus se assenta sobre o trono, Ele confirmará essa palavra em nós. Não pedimos poder, pois Ele é quem é poder em nós. Não pedimos sabedoria, pois Cristo foi feito sabedoria para conosco. Não pedimos redenção, pois Ele é a nossa redenção. Não pedimos santificação, pois Ele é feito para nós santificação. Não pedimos justiça, porque Ele é feito para nós justiça. Essa vida de fé é a coisa mais bela no mundo. Nós saímos do velho domínio dos sentidos no qual temos vivido. Temos sempre vivido como Tomé. Ele disse em João 20:25: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Jesus veio ao seu encontro e disse: chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. João 20:25. Então Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus lhe disse: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Não precisamos da evidência dos sentidos. Descansemos, pois, na palavra. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você está na família. Tudo que o Pai tem pertence aos filhos. Você é um deles. Você foi abençoado. Cura para o mundo. Deus vai ao encontro do homem onde ele está. A maior parte das curas que foram realizadas pelos apóstolos e pela igreja primitiva ocorreu entre homens e mulheres que não tinham ainda se tornado cristãos. Eles eram pagãos ou judeus. A cura era o método de Deus fazer propaganda, de se revelar para a mente natural. Jesus foi uma intrusão dentro do domínio dos sentidos. A igreja, a nova criação, é uma invasão dentro do domínio dos sentidos. Contudo, hoje em dia, homens que vivem segundo o conhecimento pelos sentidos invadiram a igreja e a levaram cativa. O domínio dos sentidos é o domínio do homem natural, isto é, do homem que crê somente no que pode ouvir, saborear, cheirar, sentir ou ver. A intrusão de Deus dentro desse domínio na pessoa de seu Filho, como cabeça da igreja, foi uma invasão milagrosa. Marcos 16, do 16 ao 21, nos evidencia isto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Nossa confissão nos aprisiona ou nos liberta? Uma forte confissão associada a uma ação correspondente na palavra traz Deus para a cena. Quando alguém mantém com firmeza sua confissão, mesmo quando os sentidos a contradizem, mostra que está estabelecido na palavra. Uma confissão inspirada por Satanás é sempre perigosa. Lembre-se de que foi ele quem trouxe essa doença e a colocou sobre você. Quando você reconhece a doença, é como assinar o recibo de um pacote que o Correio Expresso deixou para você. Daí, Satanás terá o recibo de sua doença. Você a terá aceito. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Esse é o recibo de Deus para a nossa perfeita cura. Uma confissão positiva domina sobre as circunstâncias, enquanto que uma confissão vacilante permite que elas governem você. Sua confissão é o que Deus diz sobre sua doença. Uma confissão negativa tornará a doença mais forte. Assim, suas palavras o curam ou o mantêm doente. A confissão de seus lábios deve ter a concordância plena de seu coração. Capítulo 6. Estes sinais. Logo que um homem crê,
Os seguintes sinais devem acompanhá-lo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra crente significa alguém que crê. Deus planejou que, tão logo um homem tenha nascido de novo, ele faça propaganda da nova criação, curando as pessoas doentes na presença de um mundo não salvo. Todo o ministério de Jesus foi um combate contra as forças demoníacas. O mesmo é verdade no caso da igreja. Toda doença, enfermidade, dor, aflição e pecado é resultado do ódio de Satanás pela raça humana. Em meu nome expulsarão demônios. Os crentes devem assumir o lugar de Jesus. Eles estão saindo no mundo e agindo por meio dele. Em 1 João 3,8 diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Assim devemos agir hoje por meio dele. João 14, do 12 ao 14, diz: fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus não está falando aqui de oração. Está falando de expulsar os demônios, curar os enfermos e realizar milagres. Tudo quanto pedirdes, reclamardes, em meu nome, Mateus 21, 22. Essa palavra pedir significa reivindicar, exigir, reclamar. Você está reivindicando, como Pedro fez, lá na Porta Formosa aquela manhã, quando disse àquele homem impotente: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. O homem foi instantaneamente curado. Ele não era um crente, não havia aceitado a Cristo. É provável que as grandes multidões que eram curadas, como registrado em Atos 5, compunha-se de pessoas não salvas. A maioria das curas no livro de Atos eram curas de pessoas enfermas que não tinham ainda se tornado crentes. Leia cuidadosamente Atos 5, do 12 ao 16. Praticamente todas essas pessoas eram judeus não salvos. Em Atos 8, do 8 ao 10, o poder de Deus é de novo revelado. Todos esses milagres realizados no nome de Jesus eram para o mundo não salvo. A igreja perdeu seu principal método de fazer propaganda. O método de Deus fazer propaganda era por meio dos milagres. Um vasto ministério de cura divina, hoje em dia, é desenvolvido junto aos não salvos. Cristo foi um milagre. O cristianismo é Cristo vivendo nos homens hoje em dia. A encarnação e o novo nascimento são ambos de Deus. Ambos são milagres. A oração respondida é um milagre. Quando a oração não produz milagres, não passa de palavras vazias. Um milagre é Deus agindo dentro do âmbito dos sentidos. Não condene a si mesmo por suas dúvidas. Cuide delas procurando conhecer seu Pai. A confissão sempre vai à frente da cura. Não observe os sintomas, observe a palavra e esteja certo de que sua confissão é ousada e vigorosa. Não ouça as palavras, haja sobre a palavra. Seja praticante dela, pois ela é Deus falando. Você está curado. A palavra diz que você está. Não ouça os sentimentos. Dê à palavra o seu lugar. Deus não pode mentir.